Portanto, permanece a observância do Shabat ao povo de Lurim. Essa citação é de uma tradução literal do texto original da carta de Ivrim, Hebreus, do aramaico. Infelizmente, a tradução para o português transforma o termo Shabat em repouso, ao passo que no chamado Antigo Testamento o traduz corretamente como sábado. Se as Escrituras dizem que a observância do Shabat permanece para o povo de Lurim, por que ela é praticamente ignorada nos dias de hoje? Neste passo, veremos como isso aconteceu e estudaremos os primeiros elementos que fundamentam a prática bíblica da observância do Shabat. Você já reparou que a maioria das pessoas que dizem crer nas Escrituras tem muitas dificuldades de recitar algo tão simples quanto os Aseret Hadbrot, os chamados 10 mandamentos? A seguir os 10 mandamentos segundo a Bíblia. Eu sou Yahweh teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Porque eu, Yahweh teu Elohim, sou Elohim zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não usarás o nome de Yahweh teu Elohim em falso, porque Yahweh não terá por inocente que tomar o seu nome em falso. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat de Yahweh teu Elohim. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou Yahweh o dia de Shabat e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que Yahweh teu Elohim te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 17. Você já observou quais são os 10 mandamentos segundo a Igreja Católica? A seguir, a lista oficial do Vaticano. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias. Sejamos liberais e partamos do pressuposto de que os mandamentos católicos 1 e 6 sejam equivalentes aos mandamentos bíblicos 1 e 7, respectivamente. Embora isso seja discutível, foquemos aqui nas diferenças mais explícitas. A primeira coisa que se percebe é a ausência do 2º e 4º mandamentos bíblicos na listagem católica. Dos 10 mandamentos bíblicos, a Igreja Católica preserva apenas 8. E isso não é surpresa, uma vez que os 2 mandamentos bíblicos vão contra a prática da Igreja Católica. A proibição contra imagens e cultos a tais imagens seria um embaraço, mesmo com o jogo de palavras que o catolicismo faz ao afirmar que não as adora, mas sim venera imagens. Claro, qualquer pessoa minimamente familiarizada com a prática sabe que as imagens e os santos são objetos de culto e de adoração, contrariando frontalmente ao mandamento bíblico. Para dar conta da ausência desse mandamento, o mandamento de não cobiçar, que na Bíblia é apresentado de forma genérica, sem distinção de objeto, foi desmembrado em 2. Assim a contagem católica chega a 9 mandamentos. Resta ainda o último mandamento, o do Shabat. Peço a você que releia cuidadosamente o 4º mandamento bíblico.
Observe como ele se refere à observância de um dia específico que foi santificado pelo Eterno, o dia do Shabat. Esse mandamento foi substituído por outro, o da observância do domingo. Mas por que isso aconteceu? Observe o que diz a própria Enciclopédia Católica. O mundo estava plenamente maduro para o monoteísmo ou a sua forma modificada enoteísmo, mas esse monoteísmo se apresentava em vários disfarces, sob a forma das diversas religiões orientais, na adoração do sol, na veneração de Mitra, no judaísmo e no cristianismo. Relembremos uma citação que foi utilizada no primeiro passo. Os romanos gradualmente receberam todas as religiões dos povos a que subjugaram, de modo que Roma se tornou o templo de todo o mundo. A Igreja Católica é francamente aberta e transparente, e até mesmo se orgulha do fato de ter sintetizado várias religiões numa espécie de fé ecumênica com roupagem bíblica. Mas o que tem isso a ver com a questão do domingo? Bem, o domingo vem exatamente da veneração ao deus Sol Mitra. Já vimos, no primeiro passo, que é da adoração a Mitra que decorre a prática do Natal, mas isso não é tudo. O domingo era santificado em honra de Mitra, e o 16º dia de cada mês lhe era sagrado como mediador. O dia 25 de dezembro era observado como seu aniversário, o Natalis Invicti, o renascimento do sol de inferno, invicto pelo rigor da estação. E é em Roma, e não nas Escrituras, que se encontra a base para a guarda do domingo. Aliás, as Escrituras já falavam sobre tal substituição ao afirmarem: disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a Torá. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Daniel, capítulo 7, versículos 23 e 25. É praticamente consenso que o quarto reino ao qual Daniel se refere é o Império Romano. E é exatamente Roma quem, além de perseguir e destruir os santos do Eterno, efetuou mudanças nos templos do Eterno e na sua Torá. Mas nada disso deve impressioná-lo. O que realmente impressiona é que esse mandamento do domingo, um substituto ilegítimo do Shabat do Eterno, permanece nas Escrituras. Será que o Shabat, que permanece para o povo do Eterno, é o domingo santificado ao deus Mitra? Ou é o dia que ele próprio santificou? De onde os que observam o domingo estão extraindo tal prática? Em nenhum lugar da Bíblia encontramos que Cristo ou os apóstolos ordenaram que o Shabat fosse mudado do sábado para o domingo. Temos o mandamento de Deus dado a Moisés para santificar o dia de Shabat, isto é, o 7º dia da semana, o sábado. Hoje, a maioria dos cristãos guarda o domingo porque foi revelado a nós pela Igreja Católica fora da Bíblia. É preciso deixar de lado práticas extrabíblicas e voltarmos para a pureza do que diz as Escrituras. A primeira coisa que você deve estar se perguntando é: por que isso é importante? Para poder te responder, preciso te convidar a fazer uma viagem no tempo. Voltemos para uma época de muitas alegrias, mas também de muito trabalho. Uma época de despertar para a verdade, não muito diferente da época em que vivemos atualmente. Refiro-me à época de Esdra e Nehemia, popularmente conhecidos como Esdras e Neemias. Você pode ler a respeito deles nos livros bíblicos de igual nome. Aqui, para o que estamos estudando, é suficiente dizer que eles foram os principais condutores por trás do retorno do povo de Yehudá, Judá, à sua terra, após o cativeiro babilônico. Nessa época, o povo ainda estava retornando às veredas antigas, mas ainda não havia dado o passo de voltar à observância do Shabat. Talvez isso seja semelhante ao seu caso. Observe o que disse Nehemia. Naqueles dias, vi em Yehudá os que pisavam lagares ao Shabat e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda espécie de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de Shabat.
E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixe e toda a mercadoria, que vendiam no Shabat aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: Que mal é este que fazeis, profanando o dia de Shabat? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Elohim todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o Shabat? Neemias 13, versículos 15 e 18. Perceba que Neemias atribui a não observância do Shabat como um dos principais motivos pelos quais o povo perdeu a terra da promessa. Mas de onde Neemias tirou essa ideia? Vejamos o que a Torá diz. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou Yahvé vosso Elohim. Guardareis os meus Shabatot, e reverenciareis o meu santuário. Eu sou Yahvé, se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Levítico, capítulo 26, versículos de 1 a 4. Observe que o reconhecimento do Eterno como nosso Elohim passa exatamente pelos dois mandamentos que Roma aboliu, o de não fazer ídolos e o de guardar o Shabat. Esses são exatamente duas marcas que distinguem o povo de Israel dos povos da terra. Agora observe a consequência da não observância, a de que onde Neemias tirou a sua crítica ao povo. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará no seu Shabatot, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará, e folgará no seu Shabatot. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos Shabatot, quando habitáveis nela. Levítico, capítulo 26, versículos 33 a 35. Isso deixa claro que o Shabat é importante. Mas a questão principal é, por que o Shabat é importante? A resposta se encontra em Shemot, no capítulo 31. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus Shabatot, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Yahvé que vos santifica. O Shabat é, portanto, um sinal da aliança entre o Eterno e o seu povo. Mas sinal de quê? A resposta está mais adiante nessa mesma passagem. Guardarão, pois, o Shabat os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez Yahvé os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e restaurou-se. O sinal, portanto, é da aliança entre o Eterno e o seu povo. Se observar o Shabat é sinal de zelo para com a aliança com o Eterno, abandonar o Shabat é sinal de desprezo por essa aliança. Não é à toa que o Shabat é o passo mais importante e por muita gente considerado o mais difícil de ser dado, porque desde os tempos antigos, observar o Shabat significava ter que abrir mão de um dia produtivo. Lembre-se do passo anterior, em que falamos sobre fé. Guardar o Shabat é uma demonstração de fé. Assim como não fazia sentido do ponto de vista humano abrir mão de um dia produtivo nos tempos antigos, assim também não faz sentido do ponto de vista humano abrir mão de maior lucro ou de um emprego que pague melhor para poder guardar o Shabat. E é justamente porque não faz sentido que isso se torna um passo de fé. É preciso confiar no Eterno. Muitas pessoas gostam do texto de Devarim, Deuteronômio 28, porque de fato ele fala de muitas bênçãos. Na parte das maldições, as pessoas costumam fechar suas Bíblias. Mas observe a condição inicial para essas bênçãos. E será que, se ouvires a voz de Yahvé teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, Yahvé teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz de Yahvé teu Elohim. Deuteronômio, capítulo 28, os versículos 1 e 2. Observe que a lógica do Eterno é antagônica à lógica humana. Se você guardar o Shabat, será abençoado, inclusive financeiramente. É preciso fé para dar esse passo, mas repare que ele significa confiar uma das coisas mais importantes da sua vida a ele, o seu próprio sustento.
Veja ainda que o texto de Êxodo 31:13 fala em santidade. O termo hebraico que encontramos nesse trecho é o termo Mekadshim, que vem da raiz Kadash, que significa separar. Separar, portanto, o Shabat como dia de repouso e de comunhão com o Eterno é um lembrete que devemos nos separar das coisas deste mundo. E é isso que temos feito desde o primeiro passo. Nosso objetivo aqui é cumprir a ordem do Eterno, que nos diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Yeshua HaMashiach. Como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos que antes havias em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. Observe que para cumprir a ordem do Eterno de sermos santos, precisamos abrir mão do nosso desejo e fazer aquilo que Ele nos determinou. É comum que muitos pensem que o Shabat se destina somente a judeus. Mais adiante em nossa série, veremos como o Eterno não faz distinção entre o seu povo e que todos, naturais ou não, pertencem à oliveira, que é Israel. Porém, como ainda não chegamos nesse ponto, aqui demonstraremos como o Shabat é para todos, indistintamente. O primeiro indício disso é o fato de que o Shabat ter sido instituído na criação. Volte ao texto mais acima, de Êxodo 31:13, e você verá que o sinal dado pelo Eterno remonta à criação, quando não havia Israel, muito menos judeus. Mas vai além disso. Você já ouviu algum grupo religioso usar o bordão "Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos"? Certamente que muitos já ouviram essa expressão. É triste constatar que a maioria ouviu esse bordão totalmente destituído de seu contexto. Observe o que diz o texto. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o Shabat, e guarda a sua mão de fazer algum mal. Porque assim diz Yahvé a respeito dos eunucos, que guardam os meus Shabatot, e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que de filhos e de filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem a Yahvé, para o servirem, e para amarem o nome de Yahvé, e para serem seus servos, todos os que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56, versículos 2 e do 4 ao 7. Seria cômico, se não fosse trágico, que a maioria dos grupos que usa esse bordão não cumpre o Shabat, e sendo assim, ignora completamente a condição de que o Eterno levará à sua casa de oração aqueles que cumprem o Shabat. Observe ainda que o Eterno fala também aos estrangeiros, e diz que deles tomará aqueles que guardam o Shabat, por amor a ele, e que assim o servem em sua aliança. Alguns tentam argumentar que Yeshua, em seus ensinamentos, teria de alguma forma sido contrário ao Shabat. Observe algumas frases de Yeshua. Porque o Filho do Homem também é o Adonai, Senhor do Shabat. Mateus 12:8. Ora, não é melhor um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem no Shabatot. Mateus 12:12. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no Shabat. Mateus 24:20. E disse-lhes: o Shabat foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Marcos 2:27. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para o acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Yeshua lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Lucas 6, versículos 7 e 9. Respondeu-lhe, porém, Yeshua e lhe disse: hipócrita, no Shabat não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de Shabat esta filha de Abraham,
a qual há 18 anos o acusador tinha presa? Lucas 13, versículos 15 e 16. Observe que em momento algum Yeshua afirma que o Shabat foi abolido, ou que não é importante. Pelo contrário, se ele tivesse abolido o Shabat, não faria sentido esclarecer que é lícito fazer bem no Shabat. Bastaria que ele dissesse que o Shabat não existe mais, ou que nunca existiu. Também não haveria sentido em Yeshua se proclamar Senhor de algo que não existe, ou que estava para se tornar obsoleto. E se atentarmos para o contexto de Matityahu, Mateus 24, observaremos que ele se refere a tempos posteriores à morte de Yeshua. Não faria sentido Yeshua dizer que eles deveriam orar para que a fuga não ocorresse no Shabat, se o Shabat foi abolido. E se atentarmos para o todo das críticas de Yeshua às práticas e armadilhas dos fariseus e dos escribas, observaremos que ele estava muito mais corrigindo os desvios de grupos que transformaram o Shabat num fardo do que se posicionando contra o Shabat em si. Nas sinagogas ortodoxas, é notório o fato de que o Shabat é um peso enorme e que sua prática é tão obsessiva que até o papel higiênico é previamente picado e posto numa pilha, porque destacá-lo do rolo seria considerado trabalhar no Shabat. O judaísmo ortodoxo nada mais é do que a continuação da antiga seita dos fariseus. Conseguem entender com muita facilidade por que Yeshua se posicionou contra tais abusos? Para ajudá-los a compreender tal coisa, listo aqui algumas instruções rabínicas quanto ao Shabat, encontradas no Talmud Bavli, uma das principais obras da literatura farisaica. Se alguém está andando no Shabat e chega a um córrego de água, se ele puder colocar seu primeiro pé dentro antes de erguer o segundo, é permitido atravessar o córrego. Caso contrário, é proibido. Não devemos comer isopo grego no Shabat, porque não é alimento de pessoas saudáveis. Se alguém desamarra os laços de seus sapatos ou suas sandálias no Shabat, um baraíta ensinava, ele é passível de uma oferta pelo pecado. Até mesmo a liturgia tinha enormes listas e detalhes a serem observados. Por exemplo, quando Yom Kippur cair no Shabat, aquele que recita o serviço da Neilá deve se referir ao Shabat. O tratado sobre o Shabat, na Mishnah, cujas regras são contemporâneas a Yeshua, contém quase cerca de 150 páginas, detalhando o que pode e o que não pode ser feito no Shabat. Já a Guemará, que é composta de comentários rabínicos sobre a Mishnah, contém mais de 500 páginas, com extensas discussões sobre o detalhe do detalhe de cada coisa que pode ou não ser feita no Shabat, até mesmo em situações raras. Com isso, você consegue entender porque Yeshua disse que o Shabat foi feito para o homem e não o homem para o Shabat. Tal era a obsessão farisaica com o Shabat, que ele era exaltado de forma tão absurda que chegamos a encontrar a seguinte frase no Talmud: aquele que observa o Shabat segundo suas leis, mesmo se praticar idolatria como a geração de Enosh, é perdoado. Imagine você se o Eterno irá perdoar alguém que tem consciência do Shabat e deliberadamente pratica idolatria. E pior, imagine se praticar a idolatria é menos grave do que não observar as recomendações rabínicas sobre o Shabat. Percebe-se que o entendimento farisaico sobre o Shabat, bem como suas práticas, estava absolutamente equivocado. Porém, isso não é razão para desprezarmos o Shabat. Isso seria tão absurdo quanto desprezar a Bíblia, porque há quem a distorça, ou mesmo de não usarmos mais facas na cozinha, martelos ou canos de água, porque há quem os utilize para assassinar outras pessoas. Alguns tentam contra-argumentar usando o texto de Colossenses 2,16, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Porém, mais uma vez o contexto é ignorado. Observe. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Elohim,
Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, 16 ao 23. Não pense que Paulo, está falando contra a prática do Shabat. Se estivesse, pelo que já vimos até aqui da revelação do Eterno, ele estaria indo contra o próprio Eterno, que disse que o Shabat é para sempre. Assim como Yeshua o fez antes dele, Paulo está criticando duramente a atitude de algumas seitas judaicas tomaram quanto ao Shabat, transformando-o em algo muito além do repouso que o Eterno previu para o homem. Observe primeiramente que Paulo menciona culto a anjos e coisas que não viu. Isso não é por acaso. Nos tempos de Paulo, já surgia, por influência babilônica, um enorme misticismo com relação ao Shabat, assim como a outros elementos da fé. Veja, por exemplo, uma passagem do Mar Morto, datada de pouco antes de Yeshua. Texto pertencente ao instrutor. O cântico acompanhando o sacrifício do primeiro Shabat, cantado no 4º dia do primeiro mês, na congregação de todos os sábios seres divinos, e no conselho de todos os espíritos divinos. Ele gravou os seus preceitos para governar todas as obras espirituais e suas gloriosas leis para todos os sábios seres divinos. Aquela congregação sábia, honrada por Elohim, aqueles que se aproximam em conhecimento. Mike Wise, um dos principais acadêmicos dos escritos de Qumran, afirma: os cânticos de Shabat visavam unir o adorador com os anjos adorando no céu. O que acontece na terra é apenas um pálido reflexo da realidade maior e definitiva. O que então poderia ser mais desejável do que se juntar para adorar de forma mística? Sugere-se adicionalmente que a circulação dos cânticos de Shabat entre os judeus cristãos é o enigma da heresia de Colossenses. A carta de Paulo à igreja dos Colossenses descreve precisamente o que alguns acadêmicos consideram ser gnosticismo incipiente. Observe, portanto, que a ideia de que Paulo não estivesse falando contra o Shabat não é invenção nossa, mas sim uma leitura sólida e fundamentada e amplamente defendida no meio acadêmico. Tais seitas místicas defendiam que o Shabat precisaria ser celebrado de uma forma específica e com uma liturgia específica, para que houvesse alinhamento com a adoração mística dos anjos, e condenavam aqueles que não faziam tal coisa, pois não andavam em sabedoria. Agora, de posse dessa informação histórica, releia novamente a citação de Colossenses. Perceba como é ingênua e equivocada a ideia de que Paulo estivesse falando contra o Shabat. Para não deixar nenhuma dúvida, Paulo fala contra preceitos e doutrinas de homens. Pense comigo. Será que Paulo considerava como preceito e doutrina de homens um mandamento dado pelo próprio Eterno? Deixemos Paulo falar por si próprio. E assim a Torá é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. O Shabat é um mandamento descrito na Torá. A Torá é santa, e o mandamento, aqui obviamente referência ao mandamento da Torá, é santo, justo e bom. Como pode ser doutrina de homens? Ou será que Paulo acreditava que os 10 ditos dados pelo Eterno a Moisés, na verdade eram 9, e sofreram acréscimo? Não faz sentido pensarmos dessa forma. Como se percebe, nem Yeshua, muito menos Paulo, falaram contra a prática do Shabat. E nem poderiam, afinal o Eterno não contradiz a si mesmo. Outra objeção comum é a ideia de que o Shabat represente um dia qualquer de repouso que o ser humano deva adotar. Mas será que isso encontra base nas Escrituras? Comecemos pela própria criação. Nela encontramos: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Elohim acabado no dia 6º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Elohim o 7º dia, et yom hashvi'i, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Elohim criara e fizera. Gênesis 2, 1 e 3. O hebraico não deixa dúvida de que o Eterno abençoou e separou o 7º dia. O hebraico usa de forma enfática et yom hashvi'i, deixando claro que não é qualquer dia, mas sim o 7º.
Esse é o dia que o Eterno abençoou, santificou e separou para o nosso repouso. Lembre-se do texto de Daniel 7, 23 e 25, que afirma que o quarto reino mudaria os tempos do Eterno. Texto esse que não faria sentido se o dia fosse opcional. Vemos esse cumprimento não apenas na mudança do Shabat, como também nas demais solenidades bíblicas. Você já se perguntou por que esse quarto reino se daria ao trabalho de promover tal mudança? A resposta está no fato de que se não guardamos o dia que o Eterno instituiu, então já não guardamos mais a sua aliança, porque quem determina os termos da aliança é o próprio Eterno. Portanto, da próxima vez que você for ler as Escrituras, ore ao Eterno e peça a Ele para lhe revelar o que Ele deseja que você faça e o que Ele deseja corrigir na sua vida. E lê as Escrituras buscando extrair exemplos e lições práticas. Para ter fé, a verdadeira fé de Yeshua, é preciso encarar as suas palavras, reveladas na Bíblia, como instruções para a nossa vida. Lembre-se das palavras de Yeshua. Ele é o Senhor do Shabat. Ele, e não nós. Não compete a nós escolhermos o que queremos abençoar e santificar. Aliás, sequer temos tal poder ou autoridade. A diferença entre guardar o Shabat do Eterno e guardarmos um Shabat é a diferença de quem está no comando. Se é o Eterno, estamos andando em fé. Mas se somos nós, então estamos caindo exatamente na situação de nos acharmos senhores de nossa própria espiritualidade. Quanto a isso, vale a pena reler os textos de Paulo indicados no passo 9, Caminhando com Fé, partes 1 e 2, desta série, que está aparecendo no link acima do vídeo. Outros críticos do Shabat afirmam que a data do Shabat teria se perdido no tempo, e chegam a citar a passagem bíblica seguinte para defender que ninguém sabe a data do Shabat. E arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. Yahweh, em Sião, pôs em esquecimento a festa solene e o Shabat, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Lamentações 2:6. Observe que o texto não diz que o Eterno aboliu o Shabat, nem que a data do Shabat foi perdida. O texto se refere a Sião e à diáspora dos judeus. Sião ficaria sem as festas e o Shabat enquanto estivesse desolada. Porque não haveria em Sião quem celebrasse as festas e o Shabat, uma vez que o povo estaria na dispersão. Isso não significa que o Shabat ou mesmo as festas tenham cessado ou mesmo que tenham deixado de ser praticadas nesse período. Mas é possível identificar a data do Shabat hoje? A resposta é afirmativa. Vejamos como. Primeiramente, é preciso estabelecer que tantas boas novas quanto nos demais textos da Brit Hadashah, Aliança Renovada, conhecida popularmente como Novo Testamento, não se encontra nenhum indício de que o Shabat estivesse sendo celebrado na data errada. Pelo contrário, quando Yeshua fala da fuga não ser no Shabat, ou quando discutiu com os fariseus sobre o que é ou não lícito no Shabat, nunca houve qualquer menção a uma mudança na data do Shabat. E Yeshua, como Senhor do Shabat, certamente saberia a data correta. Isso continua a ser verdadeiro quanto aos seguidores de Yeshua. Por exemplo, em Atos encontramos o seguinte: E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no Shabat seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Atos 13:42. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia do Shabat saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Atos 16, 12, 13. Tanto para judeus, quanto para não-judeus, tanto em Israel, quanto fora de Israel, observa-se que o Shabat era o mesmo. Esse também é o testemunho de Flávio Josefo, falando sobre a prática em Jerusalém no templo, quando afirma: Existe um povo chamado judeus, e habita em uma cidade que é a mais forte de todas as cidades, cujos habitantes chamam de Jerusalém, e estão habituados a repousar em todo o sétimo dia. Onde um dos sacerdotes, de fato, permanecia e dava um sinal antecipado com uma trombeta, no princípio de cada sétimo dia, no crepúsculo vespertino, assim como à noite, quando o dia se encerrava, de forma a dar notícia ao povo de quando deveriam deixar o trabalho e quando deveriam voltar ao trabalho novamente.
Alguns ainda tentam afirmar que mudanças no calendário romano teriam alterado a contagem do Shabat. Porém, fato é que nenhum grupo judaico ou israelita histórico jamais foi documentado guardando outra data. Sejam samaritanos, fariseus, saduceus ou essênios, todos sempre observaram a mesma data historicamente, a saber, o sétimo dia, numa sequência ininterrupta de 7. Além disso, todos os grupos com raízes históricas, a saber, judeus ortodoxos, beta-israel etíopes, judeus caraítas e samaritanos, observam o Shabat exatamente na mesma data. Não é razoável supor que todos esses grupos tenham sido influenciados por alguma mudança no calendário romano. Muito antes dos romanos invadirem Israel, os manuscritos do Mar Morto e literaturas da época do Segundo Templo, como o livro dos Jubileus, já mostravam semanas corridas de 7 dias na literatura judaica, o que demonstra uma independência entre os dois sistemas. De fato, o termo bíblico para semana, no hebraico shavua, vem da mesma raiz de shevá, que significa 7, se escreve da mesma forma e chega até mesmo a ter a mesma grafia em Gênesis 29, 27 e 28. E o termo não é usado unicamente para se referir a contagens sequenciais e ininterruptas de 7 dias, mas também de anos. E assim como nós descansamos a cada 7 dias ininterruptos, a terra também deveria descansar a cada 7 anos ininterruptos. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiveres entrado na terra, que eu vos dou, então a terra descansará um Shabat a Yahweh. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um Shabat a Yahweh. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Levítico 25, versículos 2 a 4 e o versículo 8. Como você pode perceber, o Shabat que temos atualmente é muito bem fundamentado não apenas biblicamente, mas também historicamente, de modo que não há nenhuma dúvida quanto à sua data ou origem. É possível traçá-lo historicamente até os tempos de Yeshua, o Senhor do Shabat, sem qualquer dúvida quanto à sua frequência. Em minha experiência, o Shabat é o elemento mais delicado da observância da Torá de Yeshua, e portanto de toda a Teshuvá. Muitos dos que observam o Shabat há alguns anos, como é o meu caso, puderam já observar que o Shabat é aquele passo de compromisso, que muitas vezes espelha toda a atitude da pessoa no que diz respeito à fé. Geralmente, o Shabat é um dos pontos que mais serve de termômetro para o compromisso de alguém com relação a viver uma fé bíblica. Pessoas cujo compromisso não está firme, provavelmente não conseguirão dar esse passo, ou talvez adotarão uma postura mais light com relação ao Shabat, adotando-o não como estilo de vida, mas simplesmente como dia de ir à congregação. Refiro-me aqui a quem não consegue se comprometer e não àqueles que se veem forçados a trabalhar no Shabat porque ainda não tem outra alternativa. E com a infinidade de materiais teológicos defendendo a posição romana, é preciso muni-los com uma visão clara das Escrituras sobre o Shabat. Dificilmente conseguirá dar um passo tão grande a alguém que não tenha muito claro para si a importância e a solidez do Shabat nas Escrituras. Antes de discutirmos o que fazer no Shabat, como guardá-lo, é preciso que esteja clara a instituição, a importância e a permanência do Shabat como sinal para o povo do Eterno. Sem isso, não há esperança de uma observância sólida e duradoura. Ter solidez no conhecimento sobre a importância do Shabat fará muita diferença na seriedade de seu compromisso enquanto sinal da aliança com o Eterno. Shalom e até o próximo vídeo. O que direi a seguir se destina mais àqueles que já têm alguma experiência com o Shabat, ou que tenham entrado em contato com algum grupo que já pratique o Shabat. Talvez uma pessoa que esteja começando por conta própria tenha dificuldades de entender o que se faz necessário dizer tais coisas, mas acredite, elas são muito importantes. Antes de mais nada, é importante recapitular que no farisaísmo, ou judaísmo ortodoxo tal qual é conhecido hoje, perdeu totalmente o foco do que é de fato o Shabat. Para recordar o erro farisaico, observe um exemplo de conclusão sobre a seguinte passagem bíblica. Assim diz Yahweh: guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de Shabat, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém,
Nem tireis cargas de vossas casas no dia de Shabat, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de Shabat, como eu ordenei a vossos pais. Jeremias 17, 21. Qualquer um com um mínimo de compreensão de contexto irá perceber que a proibição encontrada em Jeremias é para que não se arraste ou carregue peso no Shabat, uma vez que a palavra carga indica um jugo ou fardo. Porém, com base nesse texto, os prushim, fariseus, concluem que a proibição é de se tirar objetos de seus perímetros. Seria, portanto, ilícito carregar um livreto para fora de casa. Por outro lado, como Jeremias se refere a tirar algo de casa ou trazer para dentro de Jerusalém, ao invés de entenderem isso como um exemplo ilustrativo, os prushim concluem que é lícito movimentar qualquer coisa dentro do perímetro. Se para o judaísmo ortodoxo, por um lado, seria uma transgressão ao Shabat carregar um livro para fora de casa, por outro, seria lícito arrastar um piano, um sofá ou um guarda-roupas dentro de casa no Shabat. Para nós que atemos às Escrituras, parece algo risível. Porém, nem sempre esse tipo de distorção é tão facilmente detectável. Como percebemos, o farisaísmo transformou o Shabat, o cerne do culto do Eterno, de forma a torná-lo muito mais uma experiência mística e ritualística do que algo centrado na prática das Escrituras. Infelizmente, esse tipo de mentalidade acaba permeando a todos os que aprendem a observar o Shabat a partir de grupos que se baseiam na tradição judaica. Para ajudar em nosso estudo, elaborei 4 pilares fundamentais para a compreensão do Shabat. O primeiro pilar, feito para o homem. E disse-lhes: o Shabat foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Marcos 2:27. Tenha isso em mente, pois o argumento de Yeshua foi justamente o de que as seitas judaicas de sua época haviam perdido o verdadeiro sentido do Shabat, assim como ocorre com muitos nos dias de hoje. Yeshua mostra que o Shabat foi feito para o nosso benefício. Não é o Shabat que está no centro do modo a tornar-se um fardo, mas sim nós é que estamos no centro do Shabat, de modo que ele se torne um deleite. O segundo pilar, repouso para todos. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat de Yahweh teu Elohim. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou Yahweh o dia de Shabat e o santificou. Êxodo 20, versículos de 9 a 11. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Êxodo 34, 21. Observe, portanto, que o objetivo do Shabat é ser um dia de repouso. Não há aqui nenhum sentido místico nem metafísico para a instrução do Eterno. Pare por um momento agora e pense no seguinte: ninguém sabe melhor sobre uma máquina do que o fabricante. A Torá é o manual que o Eterno deixou para que você tenha qualidade de vida. Todo o ciclo do planeta tem influência direta em nossos corpos. As estações influenciam em nossa saúde. Nossos corpos produzem melatonina pela influência do ciclo do Sol. Enfim, há diversos fatores na natureza e nos seus tempos que causam influência direta em nós. O Eterno, Criador dos céus e da terra, determinou um momento específico a cada 6 dias para que nós descansemos de nossas atividades. Ele sabe o dia e a hora certos para que nossos corpos funcionem da melhor maneira e estejam em perfeita sintonia. Ele não abençoou qualquer dia, mas um dia específico, e nos instruiu nele descansarmos. Ignorar uma instrução do Eterno é como tentar operar uma máquina desprezando as recomendações do fabricante. Muitos que desprezam o Shabat não entendem que o Shabat é um presente do Eterno para nós, feito para que possamos ter mais saúde e qualidade de vida. Não é um peso nem um fardo religioso a ser carregado para que um Deus punitivo te querer te lançar no inferno. Esse pensamento do catolicismo da Idade Média, da fé pelo medo do inferno, precisa ser deixado de lado para que possamos enxergar o real propósito das Escrituras. Observe também que o Shabat não é questão só de cuidado consigo próprio, mas também de amor ao próximo e até mesmo de amor aos animais.
Vivemos numa cultura onde há desprezo pelo ser humano e até mesmo desprezo pelos animais. Não é assim a realidade das Escrituras. Até com o repouso dos animais de carga, o Eterno se preocupou ao dar essa instrução. Terceiro pilar: dia de repouso e não dia de lazer. Se desviares o teu pé do Shabat, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao Shabat deleitoso, e o santo dia de Yahweh, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás em Yahweh, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Yaakov, porque a boca de Yahweh disse. Isaías 58, versículos 13 e 14. É importante diferenciar entre um dia de repouso e um dia de lazer. Observe que essa passagem fala exatamente contra a ideia de fazermos a nossa vontade no dia de Shabat. Há quem no princípio pense no Shabat como um dia que se pode passar assistindo filmes, passeando de bicicleta, nadando, jogando futebol, jogos em geral ou qualquer outro tipo de atividade de lazer. Seria muito extenso discutir uma a uma todas essas atividades para verificar se são ou não lícitas no Shabat. Ouvir música, por exemplo, provavelmente seria lícito, enquanto jogar futebol vai contra a ideia do descanso físico. Mas a ideia não é aqui fazer uma lista do que podemos ou não podemos fazer no Shabat. A ideia transmitida pela passagem de Isaías é a de que o Shabat não é um dia de lazer, mas sim um dia para repousarmos e investirmos no nosso relacionamento com o Eterno. É claro que uma atividade de lazer aqui e ali, como parte de um repouso do que chamamos de higiene mental, não estão proibidas pela Torá, desde que, claro, não caracterize um trabalho. Porém, não se pode transformar o Shabat em um dia de lazer. É um dia para repousarmos no Eterno, buscarmos meditar na sua palavra, conversarmos sobre os seus caminhos, orarmos, louvarmos seu nome e não um dia de recreação. Quarto pilar: a vida enquanto objeto. O último ponto a ser analisado é o seguinte: 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento vem Nafash, o filho da tua escrava, e o estrangeiro. Êxodo 23:12. À primeira vista, o versículo acima não parece revelar nada de muito diferente daquilo que já foi visto anteriormente. Mas a palavra que foi colocada no original hebraico é de fundamental importância para compreendermos outro ponto. A palavra vai Nafash e restaurou-se deriva da raiz hebraica Nafash. Observemos outro ponto em que essa palavra aparece. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se, vai Nefesh, ali. 2 Samuel 16:14. Essa palavra está associada ao termo Nefesh, que no hebraico significa tanto vida quanto vitalidade. Observe. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, Nafshi, e passei contra os filhos de Amon, e Yahweh nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? Juízes 12:3. Yahweh é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, Nafshi, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, versículos de 1 a 3. Compreender isso será fundamental para 2 coisas. A primeira é entender que o objetivo do repouso do Shabat é recuperarmos a nossa vitalidade, como se diz no popular, recarregarmos as nossas baterias. O outro é compreender que se o objetivo é recobrar a Nafash, e isso também se associa à vida, então isso nos ajuda a compreender por que qualquer ação ligada à preservação da vida, no hebraico Nefesh, é lícita no Shabat, entre outras coisas do gênero. Então, recapitulando, vamos apresentar a lista dos 4 pilares bíblicos do Shabat para que eles norteiem o nosso entendimento. O Shabat foi feito para o benefício do homem e não para ser um fardo. O Shabat é um repouso para todos, na medida e no momento determinados pelo Criador. O Shabat é um dia de repouso em Yahweh e não um dia de lazer. O objetivo final do Shabat é a Nefesh, isto é, a vida ou a vitalidade. Se você conseguir assimilar bem esses princípios, não terá muita dificuldade de investigar as atividades em geral
para determinar se são ou não lícitas no Shabat, assim como entender quais são as exceções na observância do Shabat e por que elas existem. Meu objetivo ao transmitir esses pilares, antes de adentrar às discussões propriamente ditas sobre o que fazer no Shabat, é para que todos sejam capazes de desenvolver um raciocínio crítico, porque é humanamente impossível abordarmos tudo o que deve ou não deve ser feito no Shabat. Se tentarmos ir por essa via, existe uma grande chance de cairmos no mesmo erro dos Prushim. Também não tenho por objetivo que todos concordem unanimemente com as soluções a serem adotadas quanto às práticas do Shabat. Como a Torá é um código legal, há espaço para diferentes leituras e diferentes priorizações, assim como advogados e juízes podem chegar a conclusões diferentes acerca das mesmas leis e dos mesmos princípios constitucionais. O que mais importa é que você escute sua consciência. Shaul, Paulo, assim nos ensina. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Embora o contexto da frase de Shaul seja a alimentação, o princípio aqui é o de não fazermos nada que nossa consciência nos acuse de fazer, e esse princípio é universal. Lembre-se do passo sobre como ler as Escrituras. Vou deixar aqui o link nesse vídeo para que vocês possam assistir. Tenha cuidado para não buscar uma compreensão do que é ou não lícito no Shabat, que simplesmente seja conveniente para a sua realidade de vida. Se aquilo que for apresentado ao longo de nossa discussão sobre o Shabat tocar em algum ponto delicado, não reaja com violência ou indignação, nem se sinta culpado. Observar o Shabat para muitos pode ser um processo gradual. Escute sua consciência e vá se ajustando passo a passo. O importante é apenas não estagnar num passo, nem usar do fato do processo ser gradual para se justificar e permanecer no mesmo lugar por um período além do necessário. E se em alguma coisa que for apresentada como lícita no Shabat incomodar você, não se sinta obrigado a concordar. O mais importante de tudo é seguir a sua consciência para ter Shalom com o Eterno. Meu único pedido àqueles que já observam o Shabat há algum tempo é que, caso haja alguma discordância, se permita fazer a mesma indagação que fiz um tempo atrás. Será que ainda estamos presos a conceitos farisaicos quanto à guarda do Shabat? Será que estamos sustentando coisas sem o menor sentido lógico, simplesmente por ainda não entendermos os porquês do Shabat? Não é fácil indagar tais coisas, mas a recompensa é enorme quando deixamos de lado preceitos humanos e nos focamos naquilo que é bíblico. Quando pensamos, por exemplo, na alimentação bíblica, assunto já abordado anteriormente, e vou deixar o link para aqueles que quiserem dar uma olhadinha, é importante reconhecermos que o grau de facilidade ou de dificuldade varia de acordo com a realidade da pessoa. Por exemplo, para quem mora em Israel, comer alimentos impuros requer um esforço, pois a maioria do que é vendido respeita as leis da Kashrut. O mesmo vale, por exemplo, para algumas ilhas de colonização maioritariamente adventista. Já nos Estados Unidos, há uma grande quantidade de opções. Por exemplo, encontra-se bacon de peru, salame de boi, calabresa de peru, em abundância e em qualquer supermercado. Isso significa que é muito mais fácil para um iniciante abdicar do porco nos Estados Unidos do que no Brasil. É igualmente fácil de se abster do porco em países islâmicos, embora haja o problema da carne bovina ser sempre consagrada a Alá e isso se tornar um problema de consciência, conforme diz Shaul. No Brasil é muito mais fácil para uma pessoa cuja mãe ou esposa em casa cozinha diariamente se abster de contaminação por toque ou por utensílios usados com alimentos imundos, do que para alguém que come em restaurante aquilo diariamente ou cuja família não respeita sua opção de fé. É claro que todos devem buscar uma vida bíblica, e a alimentação faz parte das instruções que o Eterno nos deixou. Mas observe como um esforço ridiculamente desprezível pode-se obter perfeição na Kashrut, residindo em Israel ou em um local adventista. Esse esforço muda bastante de acordo com o local onde a pessoa reside ou a forma como vive. De forma análoga, se você está começando agora a observar o Shabat, entenda que o que será aqui descrito é um ideal de Shabat. Não se chega nesse ideal da noite para o dia. E alguns podem conseguir mais rapidamente devido à sua condição de vida, enquanto outros terão mais dificuldade. Porém, Yeshua nos ensina uma lição bastante preciosa. E estando Yeshua sentado defronte da arca do tesouro,
observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Amém, eu vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12, versículos 41 a 44. Nós, seres humanos, tendemos a ver o resultado final. Porém, o Eterno vê o seu esforço. Talvez fazendo um esforço X, você atinja um resultado que é 50% do que a outra pessoa consiga atingir com o mesmo esforço. Mas o Eterno não olhará para o resultado final, e sim para o esforço empregado. Só não pode ser pretexto para estagnação, pois o Eterno conhece o coração de todos. Ele sabe quando podemos fazer mais do que estamos fazendo e não estamos dando um passo necessário. Mas Ele também sabe quando estamos fazendo das tripas coração, como se diz no popular, para conseguir algum resultado, e Ele certamente honrará todos os esforços. Alguns grupos religiosos que negam a observância do Shabat apontam para a enorme dificuldade de se cumprir o Shabat, ou em alguns casos as chamadas festas bíblicas, como um pretexto teológico para que não se observe esse tempo indicado pelo Eterno para nosso repouso. Esse tipo de mentalidade erra em 2 instâncias. A primeira, como dito anteriormente, é a de entender o Shabat como um fardo, ao invés de um presente do Eterno para nós. E a segunda é supor que o não conseguir fazer o todo significa que não precisamos tentar fazer nada. Observe através das palavras de Yeshua como essa falácia é facilmente desfeita. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se escolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Mateus 5, 21, 22. É muito pouco provável que consigamos cumprir impecavelmente esse ensinamento de Yeshua de que não devemos agredir o próximo com palavras. Acaso devo sair xingando todas as pessoas que vejo pela frente, já que não consigo cumprir tais palavras com perfeição? E a coisa ainda se torna mais grave. Como Yeshua fez uma associação disso com o ato de assassinar alguém, então será que, ao invés de xingar uma pessoa, posso pegar um machado e enterrar na cabeça de outro que é a mesma coisa? Essa ideia do ou tudo ou nada se baseia num entendimento equivocado de quando as Escrituras falam sobre a necessidade da graça redentora. Para a graça redentora, vale a premissa de que ou somos perfeitos ou carecemos de salvação. Mas isso não quer dizer que os pecados estejam todos em pé de igualdade. Metralhar uma creche não tem o mesmo peso de contar uma mentira para o chefe, embora ambos sejam pecados e ambos nos afastam do Eterno. Isto posto, é inegável que na diáspora e inseridos numa cultura que não observa o Shabat, tenhamos certa dificuldade de conseguir ir além de um certo ponto. Mas isso não deve significar que sequer devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Lembre-se, muito mais do que o seu resultado, o Eterno observará o seu esforço. Diante de todos esses conceitos estabelecidos, vamos compreender melhor o que é o Shabat na prática. Se no Shabat devemos deixar de fazer toda a obra, é preciso entender o que isso significa. Quando as Escrituras falam de repouso, há 2 categorias: obra civil, melechet avodá, e toda obra, kol melachá. Basicamente, a diferença é que a primeira se refere a atividades que fazemos para o nosso sustento e a segunda se refere também a atividades domésticas. O Shabat semanal se enquadra na segunda categoria, enquanto as festas bíblicas se enquadram na primeira. Isso porque nas festas, exceto o dia das expiações, porque não era bem uma festa, e sim uma solenidade de arrependimento, as comidas fartas faziam parte da rotina. No Shabat, contudo, a ideia era de um repouso absoluto. É importante também entender que a palavra melachá vem da mesma raiz da palavra malar, que significa mensageiro. Vale lembrar que as traduções no português arbitrariamente traduzem malar como mensageiro ou como anjo, dependendo da passagem. Mas a palavra é a mesma. Observe o exemplo. Enviou Jacó mensageiros, Hamalachim, adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Gênesis 32:3. O mensageiro era essencialmente um interlocutor, alguém que se colocava no meio de 2 partes para levar uma palavra.
Fosse esse mensageiro humano ou celestial, as escrituras não fazem essa distinção do ponto de vista linguístico. De forma semelhante, a melachá, ou obra, é considerada uma atividade meio, algo que você faz para atingir um objetivo. A passagem que melhor ilustra esse uso de melachá, obra, é a seguinte: porém, pode-se usar da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda a obra, melachá, mas de nenhuma maneira comereis. Levítico 7:24. Dentro dessa ideia, a obra servil, melechet avodá, é a atividade que você faz para obter o seu sustento. A atividade não é um fim em si mesma. Da mesma forma, no caso de toda obra, que inclui tarefas domésticas. Mesmo que uma pessoa goste de trabalhar ou de fazer atividades domésticas, tais coisas não são exclusivamente atividades que se faz para relaxar ou repousar. Caminhar no parque, por exemplo, desde que feito com o objetivo de repousar, relaxar, meditar, não seria considerado ilícito no Shabat, porque é uma atividade cujo único fim é obter prazer com ela mesma. Já, por exemplo, a mesma caminhada ou qualquer outro exercício físico com o objetivo de emagrecer seria considerado uma melachá, uma obra, e portanto seria ilícito. Ler um romance à noite para ajudar a relaxar e dormir seria considerado uma atividade lícita. Agora, se você pegar esse mesmo romance, porque você é um aluno de escola ou faculdade e precisa apresentar um resultado ou trabalho baseado nesse livro, seria uma atividade ilícita no Shabat. Um dos tipos de melachá que é permitida é aquela feita diretamente para o Eterno. Por exemplo, ler as Escrituras seria lícito, uma vez que o objetivo está associado ao Eterno. Lembrando do que Yeshua disse: ou não tendes lido na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus 12:5. Lembrando que as únicas obras melachot no templo eram feitas pelos Kohanim, sacerdotes, no exercício direto de sua função. Por exemplo, ninguém cozinhava para terceiros no templo no Shabat. As pessoas deveriam prover sua própria alimentação. A segunda categoria, que é lícita, é o fazer o bem ao próximo. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E é, por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Mateus 12:12. Se necessário for, pause esse vídeo e leia o contexto da fala de Yeshua. Ele estava se referindo ao ato de curar um enfermo. No aramaico, a expressão traduzida como fazer o bem é literalmente servir ao que é bom. Em outras palavras, não é simplesmente fazer a vontade de outra pessoa. Não se justifica, por exemplo, o uso dessa passagem para que uma dona de casa cozinhe para o seu esposo no Shabat. No vídeo anterior, falei sobre os 4 pilares fundamentais para a correta compreensão do Shabat. Destaquei que o 4º pilar está associado à vida enquanto objeto, a nafash, o recobrar a vida, vitalidade. A vida, portanto, está no centro do Shabat. Por essa razão, Yeshua concorda com os prushim, os fariseus, a partir do ponto de vista do resgate de um animal em apuros mesmo no Shabat. Ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Mateus 12:11-12. Portanto, não há transgressão ao Shabat se a preservação ou recuperação da vida estiver em jogo. Por exemplo, um médico plantonista poderia dar plantão no Shabat normalmente, pois a vida está no centro do objetivo do Shabat. Porém, um dermatologista não deve abrir seu consultório para atendimentos regulares, aqueles que não são emergenciais, no Shabat, pois não há uma urgência quanto à vida. O mesmo vale para outros profissionais de saúde. O mesmo vale também para profissionais de segurança, que sejam indispensáveis para a preservação da vida de terceiros. Isso vale para bombeiros e policiais. Isso não se aplicaria, por exemplo, a vigilantes, contratados para preservar o patrimônio de uma empresa. Nesse caso, seria recomendado que tal pessoa buscasse outra atividade profissional. Como observamos, melachá significa algo que é feito para atingir um objetivo. Biblicamente, o objetivo está associado ao sustento ou à manutenção do lar. É importante nos conscientizarmos de que uma melachá, uma obra, feita parcialmente, não deixa de ser uma obra. Por exemplo, se eu quiser vender um carro, imagine que eu chegue para uma pessoa durante o Shabat e diga: estou vendendo um carro por 15 mil. Ele é um Gol 2010 e está em ótimo estado. Se você estiver interessado, procure-me depois do Shabat para fazermos negócio.
A pessoa está fazendo algo com o objetivo de concretizar uma venda. Portanto, trata-se de uma melachá, uma obra, algo feito com o objetivo de lucro, mesmo que o negócio propriamente dito seja feito fora do Shabat. Ainda assim, há transgressão. Todavia, há exemplos de coisas que não são assim tão simples. Vejamos alguns. Lembrando que o objetivo não é se ater ao exemplo, mas sim compreender a motivação. Imagine que uma pessoa esteja falando sobre o seu trabalho secular no Shabat. Ora, desabafar sobre um cansaço, pedir orações sobre uma situação de perseguição e etc, etc, são coisas pertinentes, uma vez que o objetivo do Shabat é repousar, e desabafar pode ser parte disso, e buscar o Eterno. Todavia, pedir no Shabat conselhos sobre como trabalhar, ou seja, de como vender, de como executar melhor o seu trabalho, seria considerado uma melachá, uma obra. Outro exemplo interessante a se observar. Banhar-se e se arrumar não são atividades ilícitas no Shabat. Até porque faz parte do nosso bem-estar, ou mesmo do nosso desejo de estarmos bem aparentados para o próprio Eterno. Contudo, imagine que uma pessoa foi convidada para ir a um shopping. Imagine agora que ela comece a se arrumar em pleno Shabat para poder estar pronta quando o Shabat acabar, de modo a poder sair de casa mais cedo para ir ao shopping. Isso constituiria uma melachá, uma obra ilícita, uma vez que existe um fim secular, isto é, uma transação comercial, comprar, consumir, etc. e etc. Isso, portanto, não poderia ser adequado para o Shabat. A diferença entre guardar o Shabat do Eterno e guardarmos um Shabat é a diferença de quem está no comando. Se é o Eterno, estamos andando com fé, mas se somos nós, então estamos caindo exatamente na situação de nos acharmos senhores da nossa própria espiritualidade. Falei sobre isso no passo 9, no vídeo Caminhando com Fé desta série. Deixarei o card aqui para aqueles que quiserem dar uma olhada. Trocando em miúdos e resumindo numa só frase. O Shabat não foi feito para adiantarmos o expediente secular da nossa semana. É impossível discorrermos sobre todas as atividades, e também não seria um estímulo ao crescimento se encorajássemos as pessoas a seguirem uma simples lista de pode versus não pode, ao invés de ensinar a motivação por trás dos fatos. Trata-se de ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, e é isso que nós iremos fazer. Para ajudar você que está começando a entender biblicamente o Shabat, formulei as perguntas básicas a seguir para ajudar a determinar se uma atividade deve ser feita ou não no Shabat. Estou trabalhando? Estou estudando coisas seculares? Estou fazendo atividades domésticas, do tipo cozinhar, limpar, etc, etc? Estou fazendo algo como preparação para um trabalho posterior? Estou fazendo alguém trabalhar por mim? Estou fazendo atividades que requerem grande esforço físico e mental? Tenho algum outro objetivo além do próprio repouso ou relaxamento? Ou estou ocupando boa parte do tempo do dia do Eterno com coisas triviais? Se a resposta for não para todas as perguntas, é muito provável que o que você está fazendo seja adequado para o Shabat. Você pode pular a segunda etapa de perguntas. Agora, se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, ou caso você fique na dúvida quanto a alguma das respostas, faça as perguntas a seguir. Estou fazendo algo que é para o serviço direto ao Eterno e não envolve ninguém trabalhar por mim? Estou fazendo algo que é para o bem e não envolve ninguém trabalhar por mim? Estou fazendo algo que é para salvar ou preservar vidas? Pode haver risco de vida caso eu não faça a minha atividade? Para esse segundo conjunto de perguntas é necessário haver pelo menos um sim. Caso haja, é muito provável que não esteja havendo transgressão ao Shabat. Agora, se as respostas forem não ou houver dúvida, existe uma grande possibilidade de você estar transgredindo o Shabat. Mas, como cada caso é um caso, sugere-se consultar pessoas experientes que possam ajudar você a entender os detalhes. Quando se começa a observar um preceito como o Shabat, existe uma espécie de ansiedade natural de sairmos fazendo todas as coisas de imediato. Contudo, o Shabat é talvez a maior mudança trazida pelo processo da Teshuvah. Por essa razão, é importante irmos com muita calma. A quase totalidade das pessoas que vi tropeçarem e abandonarem a Torá de Yeshua foram pessoas que se afobaram para fazer todas as coisas da noite para o dia. As transformações devem ser graduais. Não foi à toa que esse estudo do Shabat foi dividido em 4 partes.
Isso se baseia em anos de experiência e no saber que tudo leva tempo, mas mesmo para cada parte especificamente, é importante gastar um certo tempo. E é natural que exista uma diferença entre o que você já entende sobre o Shabat e o que você consegue pôr em prática. Preocupe-se em primeiro lugar em entender o Shabat. De início, gaste mais tempo com a compreensão adequada do que tentando se esforçar para fazer tudo atropeladamente. Mesmo aqueles que já observam o Shabat talvez tenham se dado conta de que algumas coisas possam ainda não estar alinhadas com as Escrituras. Todavia, tenha calma e procure ajustar sua vida gradativamente. Lembre-se, um dos pilares do Shabat estudado no vídeo anterior é o fato de que o Shabat foi feito para o homem e não o homem para o Shabat. Então, nem mesmo o seu aprendizado deve ser um peso. Semelhantemente, tome cuidado para que a sua observância do Shabat não seja um peso para pessoas ao seu redor que ainda não compreenderam o Shabat. Se elas ainda não entenderam o Shabat, podem ter dificuldade em compreender algumas de suas atitudes. Evite conflitos verbais e procure apenas transmitir o seu conhecimento por meio dos seus gestos e atitudes. Afinal, Yeshua disse que seríamos conhecidos pelos nossos frutos. Com esse passo, concluímos a série Teshuvá Passo a Passo. Espero que essa caminhada tenha sido útil, assim como foi para mim. Curta e compartilhe essa playlist em seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e demais redes sociais. Não sou o autor desse trabalho, apenas empresto a minha voz para transmitir os ensinamentos que diversos autores compilaram e disponibilizaram para o crescimento dos membros do corpo do Messias. Continuaremos tratando dos temas abordados por essa série, bem como de outros assuntos necessários para o crescimento do reino. Shalom e até o próximo vídeo.